horas foi o momento em que o ex-secretário de Urbanismo de Campinas admitiu ter assinado aprovações de projetos e liberações de alvarás, sem ao menos ter lido o conteúdo. A grande maioria desses processos passavam com a minha assinatura e eu assinava todos eles. Porque o senhor mesmo disse que não dava para ter conhecimento. Não, eu não lia, mas eu assinava os processos em cima das assinaturas dos outros. Mas alguns processos eles não sabiam qual que eu ia pensar. Esse é que é o foco da administração, dessa teoria americana de controle administrativo. Hélio Jarreta disse desconhecer qualquer irregularidade ou pagamento de propina enquanto esteve à frente da pasta. Ele afirmou ainda que em nenhum momento foi consultado para dar declarações na sindicância interna da prefeitura. Eu tenho o direito do contraditório e eu preciso ser ouvido. Quando alguém diz que eu fiz alguma coisa irregular, pô, amigo, diz pra mim o que eu fiz de errado, eu vou me defender. Então o ressentimento do senhor é com relação à administração que eu não recebi, não me ouviu. Então fizeram uma sindicância e que... Jarreta, vem aqui, aí eu vou lá e eu digo exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu. Quando questionado sobre a influência da ex-chefe de gabinete Roselina Sin Santos e do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, Jarreta garantiu que nunca sofreu nenhum tipo de pressão para acelerar projetos. O doutor Hélio só tinha uma posição que era clara e todo mundo, de todo conhecimento de todo mundo. Ele era favorável a casas populares, ou seja, casas de habitação popular. De Minha Casa Minha Vida. Mas, tinha exatamente o mas não havia uma orientação. Mas eu não tinha nenhuma orientação em momento para que aprovasse de forma mais séria. Absolutamente nada. Pelo contrário, rigor, isso era dentro do critério que a Caixa usa para aprovar os seus empreendimentos, ela tinha a participação da Caixa. A forma como era feita a instalação de antenas de telefone celular também foi citada. Jarreta afirmou que a secretaria não tem envolvimento algum com a escolha pelos locais e que as operadoras que fazem a negociação com os donos dos terrenos. Porque a relação da locação do terreno é com o operador única e exclusivamente. Ele que diz se quer ou não quer, quanto é que... Essa é uma relação comercial que é uma ligação direta entre a operadora e o dono do terreno, ou donos do terreno. Mas o senhor não tinha conhecimento que o senhor Ricardo Grande era proprietário? Não tinha nenhum conhecimento dessa figura de propriedade desses terrenos de antena. Luiz Crescenzo, eu fico pensando uma coisa, será que não está muito 880? Libera, depois embarga. Não consegui me entender até agora essa história. Jair, assim, deixa eu mostrar para você. Tem aqui três papéis em branco. Assim que eu sair aqui do ao vivo, vou passar aí no estúdio. Você assina aqui, ó, do lado direito para mim. Depois a gente vai ver o que vai resolver, para que eu vou usar esse papel. Não. Assina para mim. Tem que ler todo o conteúdo aí. Eu assino antes. É? Fica a minha assinatura, depois você põe o papelzinho ali, você assina do lado para mim. De jeito nenhum, rapaz, isso não existe. Mas Principalmente no poder público. Tem que ler, o cara é pago para isso, né? Essa argumentação. Você é pago para ler? Tem que ler tudo lá antes de despachar. Agora eu repito a pergunta, não está meio 880? Liberou. Depois embargou, e quem comprou se lasca? Pois é, uma situação, né? 5 horas de depoimento, o Jarreta disse toda essa situação, que assinou teoricamente papel em branco, claro que tinha assinatura dos outros vereadores, e agora liberou um monte, né? A gente tem o Jambeiro, tem lá, tem tudo que é região da cidade, tudo embargado agora, e a população, não é melhor bem da comunidade fazer um acordo? Boa tarde, Jair, boa tarde, Crescenço, boa tarde a todos. Sem dúvida, eu acho que o que está acontecendo agora é um problema que quem está assumindo todos os ônus são os adquirentes daqueles apartamentos. Agora, obviamente que durante o processo, nós comprovamos isso no depoimento do secretário Jarreta, que mostrou agora há pouco, ele havia embargado em 2010 essas obras em função de uma outra ação civil pública que havia sido impetrada pelo Ministério Público. Quando a Justiça liberou o embargo, ele também liberou o embargo administrativo dele sem que o acordo que hoje está sendo elaborado e tinha já uma previsão em 2010 fosse adiante. Ou seja, antes do início das obras já poderia ter sido resolvido esse problema com relação ao Jambeiro. E não foi. Ou seja, o secretário ele foi negligente, ele foi omisso e ele deixou que as coisas caminhassem ao bel prazer das construtoras em detrimento de todas essas obras, Crescenço, viárias
e de drenagem que deveria ter sido feita na região. E agora essa argumentação de que a secretaria dele não tinha autoridade suficiente para decidir também não cabe, né? Não, não cabe. Mesmo porque ele diz, só nos processos só tem a assinatura dele, só tem a autorização dele. Ele diz que ele consultava o jurídico e que consultava a Secretaria também de Meio Ambiente e Planejamento. Mas no processo não tem a manifestação. Era verbal, né? Era tudo verbal. Exatamente. Eu até questionei o secretário, falei, secretário, na administração pública vale o que está escrito, o que está no papel, e não o que é dito verbalmente. E ele falou, não, mas eu consultava em reuniões semanais, que ele disse que fazia reuniões semanais com esses grupos de secretários. Eu falei, tem atas dessas reuniões semanais? E aí, obviamente, não tem ata de coisa nenhuma. Então, o que nós temos é que as irregularidades aconteceram, os mutuários estão lá hoje sem o apartamento, que já deveria ter sido entregue há mais de um ano, e as obras embargadas sem previsão de retorno. Deixa eu fazer uma pergunta burra, eu vou até admitir a burrice da minha pergunta. Não dá para fazer um projeto de lei dizendo assim, olha, a partir de agora a gente vai liberar a construção desses apartamentos para que essas pessoas possam morar nesses lugares e as empresas vão ser punidas posteriormente? Crescenso, o que ocorre é o seguinte, precisam ser feitas as obras de infraestrutura, principalmente na região do Jambeiro, onde tem um adensamento maior, um número maior de apartamentos. Só a obra da MRV Jambeiro são 2.400 apartamentos. Isso tudo demanda uma infraestrutura no viário, como eu disse, na drenagem, na questão ambiental. Então isso tem um custo. A prefeitura levantou que esse custo é de 53 milhões de reais. E as empresas não estão querendo arcar com esse custo, a Goldfarb e a MRV principalmente. Então, o que acontece? Se não fizer as obras de contrapartida, se amanhã a prefeitura autoriza a retomar as obras, quem que vai ter que fazer essas obras mais para frente é o poder público com dinheiro próprio. E só para você ter uma ideia, Crescenso, o orçamento do município desse ano prevê 50 milhões de investimentos do município para toda a cidade em infraestrutura. Então veja o tamanho do prejuízo que tem só numa região. Ou seja, se não for feito pelas empreiteiras essas obras, o município vai ter que arcar com essa infraestrutura e aí fica insuportável o poder público. Ô, vereador, está prevista aí uma criação do Iabinco com jarreta? Jair, nós estamos querendo fazer sim. Antes, porém, nós estamos lá com o nosso cronograma, nós queremos ouvir os representantes das construtoras, queremos ouvir o representante da Caixa Econômica Federal, porque não foi aprovado o projeto lá Minha Casa Minha Vida e havia placa da Caixa Econômica Federal. A informação que nós temos, através de outra comissão da Câmara que está analisando a questão, é que o Minha Casa Minha Vida foi aprovado para essas construtoras para outros empreendimentos, e não para aqueles, e que eles aproveitaram as placas. Então, até agora, não existe autorização da Caixa Econômica Federal para aqueles empreendimentos. Então, a coisa, Jair, é muito nebulosa. E como o Crescenso disse agora há pouco, no final das contas, os maiores prejudicados foram os adquirentes.